Meus irmãos, graça e paz, novamente aqui no canal para trazer uma breve palavra para a nossa meditação. Nós estamos precisando meditar na santa e na poderosa palavra de nosso Deus. Eu quero trazer aqui uma breve palavra sobre o que Jesus falou no Monte das Oliveiras, no capítulo 5 de Mateus, e o verso 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Jesus citou esse texto nas bem-aventuranças. Jesus, no Monte das Oliveiras, ele está trazendo um reino diferente do que até então os judeus tinham ouvido. Jesus estava trazendo o oposto do que os fariseus ensinavam, pregavam nas sinagogas. Os fariseus, eles eram um povo, eram uns religiosos que não cumpria a lei, mas cada vez mais eles sobrecarregavam o ensino com dificuldade, com grandes empecilhos, e mesmo assim os judeus tinham e achavam que os fariseus, eles eram de fato santos, de fato homens de Deus, inspirados por Deus. Na época de Jesus, diante de toda a farsa que Jesus traz à tona do que era de fato os fariseus, mas na mente dos judeus, eles não pensavam assim. Ali era porque Jesus conhece o íntimo, Jesus conhece o profundo da alma. Quando Jesus chamou os fariseus de sepulcros caiados e que eles tiravam fardos pesados dos seus ombros e colocavam sobre os outros, era porque Jesus conhecia quem de fato eram os fariseus. E por isso que Jesus os chamou de sepulcros caiados. Ali Jesus estava trazendo um reino com amor, um reino com a base na humildade, na simplicidade, no companheirismo, no afeto, no que diz respeito ao oposto do que então os judeus tinham conhecido. Porque Jesus diz assim: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Isso traz para nós um ensino em conjunto, porque nós sempre vivemos em ataques e sobre ataques de um mundo que sempre tenta se opor a um convívio social mais íntegro. Jesus está trazendo uma pregação para impactar a alma do homem, o coração do homem, o sentimento do homem. A mensagem que Jesus está trazendo no Monte das Oliveiras é para fazer com que o homem reflita acerca de seus sentimentos, acerca do reino de Deus e acerca do seu convívio na sociedade. Porque até então, Jesus vai dizer no capítulo 5, e o versículo 13 a 16, ele diz assim: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma candeia edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas o velador dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandece a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Ou seja, Jesus está trazendo para o homem que este reino de Deus, ele habitando dentro da alma do homem, em seu convívio, ele é exemplo, ele é luz. Aonde havia trevas, agora há luz.
Onde não tinha exemplos de vida, agora tem exemplos de vida. É isso que Jesus está querendo dizer. E ninguém vai conseguir achar que a igreja ela não tenha essa importância na sociedade. Porque ele está dizendo, vós sois o sal da terra, o sal serve para dar gosto, o sal serve para trazer uma comida gostosa, de bom paladar. A igreja é exatamente, os cristãos são exatamente. Cada indivíduo, cada pessoa reflete este paladar que a igreja, que o evangelho promove. Os cristãos, eles são como, ele disse, se o sal for insípido, com que há de salgar, para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Ou seja, se o sal perder a sua importância, o seu valor, ele vai ser pisado pelos homens e não vai mais servir para nada. Jesus estava querendo falar e está falando para a nossa geração, que é exatamente isso. O evangelho, ele tem poder de nos elevar à altura de exemplo, à altura de uma geração diferente, diferenciada, que promove de fato o reino de Deus. Mas se nós perdermos a luz do evangelho, este sal, se nós perdermos esta candeia que alumia o mundo, que traz luz, se nós perdermos tudo isso, nós seremos pisados pelos homens, esquecidos pelos homens, zombados pelos homens. O evangelho, quando ele está posto em seu devido lugar, ele vem para desfazer as obras do diabo. Ele vem para trazer luz aonde há trevas. Ele vem para trazer renovação, e é isso que é o papel da igreja. Jesus estava ali exatamente trazendo para o homem, trazendo uma pregação para que o homem entenda que de fato o reino de Deus está dentro de nós e deve ser vivido, isto deve ser externado para o mundo e isto deve provocar impacto na sociedade. A igreja, ela tem que influenciar. Jesus disse: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Os cristãos, eles têm como base na sua vida a justiça. Essa justiça aqui, ela está relacionada com o social, com as leis, ela está relacionada com a política, ela está relacionada com as simples coisas que nós desenvolvemos na sociedade. Aonde quer que nós andarmos, nós temos que ser justo e transmitir a justiça que vem do alto. Uma justiça que é perene, uma justiça que é pelo amor, pelas boas causas, uma justiça que atua dentro do que é certo, do que é correto. Quando o homem perde o princípio da moral, o princípio do bom julgamento, o princípio das boas decisões dentro dessa justiça, o homem vai perdendo o sabor, a igreja vai perdendo o sabor, os cristãos, os irmãos, a igreja vai perdendo, ela vai ficando como um sal insípido que não serve para nada em si, para ser pisado pelos homens. Nós estamos vivendo um tempo onde a igreja se tornou o foco. Muitas igrejas do Brasil têm levado os olhos da nação se voltar, e nós temos transmitido, nós não transmitimos mais uma admiração, nós estamos perdendo a admiração do mundo por conta dos grandes escândalos que têm surgido.
As grandes coisas que têm acontecido no meio cristão têm nos tornado não mais uma luz, não mais uma luz que está em destaque, não mais um sal que traz sabor. Muitas igrejas se tornaram simplesmente uma igreja onde as pessoas não acreditam mais no que pregam. Essa é uma realidade. É por isso que Jesus traz essa pregação: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. O mundo vive a injustiça predominante. O mundo vive a ambição, a injustiça nos negócios, a injustiça nas tramas para o enriquecimento ilícito. Aqueles que buscam a injustiça, eles enricam, mas é uma riqueza com base na injustiça. Essa riqueza não é uma riqueza justa, de boa índole diante de Deus. É isso que Jesus está querendo trazer para que a nova geração que reflete o Evangelho, possa viver o Evangelho, possa trazer de fato esta pregação do reino de Deus. O importante é ressaltar que a felicidade não procede à justiça. Mark Luke Jones afirma que alguém que põe a felicidade acima da justiça, tal esforço está condenado aos mais miseráveis fracassos. Só são felizes as pessoas que primeiramente buscam a justiça. Por quê? Porque a felicidade está em cumprir, em fazer, em viver essa justiça. É o que Jesus está dizendo: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. O mundo está vivendo e querendo viver a felicidade como sendo o oposto do que Jesus está pregando. A igreja, quando ela busca esses prazeres em saciar-se, primeiro os seus bens materiais, o seu lado profissional, o seu lado de enriquecimento, o seu lado empreendedor, a igreja está perdendo o principal foco, porque o principal foco é buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. A felicidade não está no alcance daqueles que têm fome e sede de felicidade, ou mesmo de bênção. Se quisermos ser verdadeiramente felizes e abençoados, precisamos ter fome e sede de justiça. A felicidade e bênção são resultado da prática da justiça. Quando você pratica a justiça, você tem felicidade e você tem bênção. Quando você vive uma vida equilibrada do Evangelho e exercendo essa função na sociedade, porque nós vivemos em um mundo onde todos os lados vem propina, todos os lados sempre o homem está diante de uma isca que possa levar ele ao fracasso espiritual, ao fracasso na doutrina, ao fracasso na perseverar na santa e poderosa doutrina. Nós precisamos buscar de fato este evangelho e viver à luz da palavra de Deus. Somente uma pessoa simples de espírito, que chora pelos seus pecados, que se submete à soberania de Deus, pode ter fome e sede de justiça. Somente alguém que está com o coração voltado para Deus, somente alguém que está conectado com esta palavra, com o jejum, com a oração, com a busca para cumprir esta palavra, somente essas pessoas, elas de fato viverão o que é de fato esta sede de justiça e viver essa justiça. A fome espiritual é uma característica do povo de Deus. A ambição suprema do povo de Deus não é material, mas espiritual. A nossa fome, a nossa ambição, ela é espiritual, ela não é material. A nossa fome tem que ser uma fome por justiça, e que esta justiça seja uma justiça social, uma justiça em conjunto para o bem do próximo.
em trabalhar em favor do reino de Deus e em favor do próximo, sempre trazendo como principal fonte o reino de Deus e nossa convivência na sociedade. A fome espiritual é uma característica do povo de Deus. Não esqueça isso. Se a sua fome espiritual ela é uma fome carnal, material, saiba que você não está vivendo as bem-aventuranças, porque Jesus diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Você só será fartos se você exercer essa justiça do reino de Deus. Somente uma pessoa que busca estes princípios, somente uma pessoa que está em Deus, ela vive de fato essa justiça do reino de Deus. Quando Jesus disse: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, é porque a importância disso que nós vivemos em uma sociedade onde a justiça não existe. Nós vivemos um tempo onde a injustiça, onde as leis não são aplicadas. Nós estamos vivendo um tempo onde estamos relativando, as coisas estão tão relativas que a igreja está aceitando muita injustiça, muita indiferença. Muitas vezes a igreja tem aceitado de forma tão natural, vem de forma tão mansa, que isto vai entrando nos cristãos. Quando pensa que não, você vê que a igreja perdeu a base da justiça. A igreja não vive mais essa justiça e parece que esqueceu que, de fato, em primeiro lugar devemos buscar a justiça, o reino de Deus e a sua justiça. Em primeiro lugar, devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. John Stott diz que a justiça bíblica tem 3 aspectos: legal, moral e social. A justiça legal trata da nossa justificação, um relacionamento adequado com Deus. A justiça moral trata da conduta que agrada a Deus. E a justiça social se refere à busca pela liberdade do homem de toda opressão, junto com os direitos civis de justiça nos tribunais, em prol da igualdade social e justiça. Olha só, interessante esse escrito de John Stott, quando ele se refere à justiça legal, a justiça moral e a justiça social. Essa justiça social, ela está ligada diretamente com as obras da igreja, com o que a igreja deve transmitir para o mundo. Aqui tem uma importância, porque quando se vê um cristão indo para a política, é para exercer essa justiça social, ou seja, trazer igualdade social, trazer justiça na nossa sociedade. Agora, quando os cristãos não fazem, quando os cristãos chegam a essa posição e eles não exercem a justiça, não exerce o bem social para a sociedade, ele perdeu o gosto. É o sal insípido que perdeu o gosto. É a luz que estava acima da mesa, mas que perdeu o seu brilho, que não tem mais influência. É a igreja que perdeu a sua postura, a igreja que perdeu o foco, a igreja que perdeu a luz, a igreja que agora é zombada, a igreja que agora é tida por bandos de ladrões, bandos de mentirosos, bandos de enganadores, bandos de pessoas que não têm Deus e não têm palavra. Isso é muito triste, é muito duro, mas é o que de fato Jesus estava trazendo por causa da importância quando a igreja perde. Quando a igreja perde o ofício,
ela torna-se uma igreja sem postura, uma igreja sem moral. John Stott diz ainda que quem tem fome e sede de justiça abomina o mal, ataca a corrupção e declara guerra contra todo o esquema de opressão. Meus irmãos, Jesus está querendo trazer no Monte das Oliveiras um evangelho para que o homem consiga ser de fato exemplo diante de uma sociedade que sempre viveu um estado de escuridão, que sempre viveu um estado de opressão, aonde oprime os homens e a igreja que tem sido oprimida. É isso que Jesus está querendo trazer para nós, e que possamos viver de fato o evangelho, porque Jesus disse: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. A igreja só viverá a fartura, a verdadeira fartura, a fartura que tem o equilíbrio, que tem a simplicidade, que tem a pureza, que tem de fato a vontade de Deus quando ela exerce a fome e sede de justiça. Porque o que nós vimos, o que nós estamos vendo no mundo é um mundo sem justiça. E que possamos buscar e viver esse evangelho, porque Deus está precisando que a igreja viva de fato essas bênçãos. Que Deus em Cristo te abençoe. Amém.